Boa tarde a todos. Boa tarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Nós rezaremos esta Santa Missa nas intenções do Ministro Provincial, por todos os benfeitores, pela saúde de todos os enfermos, pedido de graça para a família Silva e Calixto, pela saúde e proteção de Aide Monteiro de Almeida, Roberto Antônio Monteiro de Almeida, Rosália Rita Monteira de Almeida. E pelos falecidos, rezemos também pelas almas do purgatório, além de todos os falecidos do BNDES e da FAPES. Oremos. Onipotente e eterno Deus, vida dos mortais e alegria dos santos, nós vos imploramos humildemente pelos vossos servos que nos precederam junto a vós, para que, livres dos laços da morte, possuam o vosso reino na glória sempiterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, em consequência da desobediência deles. Assim são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. A profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele agora a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome
e agradecido exultarei de alegria. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão, sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-la, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua moradia. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Prezados irmãos, prezadas irmãs, e hoje de maneira particular, que junto ao BNDES e também às suas instituições agregadas, que nesta missa rezam pelos falecidos desta instituição, aposentados, falecidos, funcionários falecidos. Como é bom a gente poder manifestar a gratidão pelas pessoas que fazem parte de nossa vida, a elas, e também as pessoas que já passaram para outra existência, mas fizeram parte de nossa vida ou das instituições às quais pertencemos. Este ato de gratidão nos une mais a essas pessoas quando nós as conhecemos, quando nós tivemos a oportunidade de conviver com elas. Não convivemos mais com elas fisicamente, mas se nos lembramos delas, se elas fizeram parte de nossa vida, elas estão no nosso coração, elas continuam na nossa vida, porque o que está no nosso coração está na nossa vida. Não é apenas o que está fora de nós que está na nossa vida, mas também o que está em nós. Fazem parte de nossa vida essas pessoas que já partiram e que um dia com as quais convivemos, ou mesmo que não tenhamos convivido, mas esse gesto de gratidão pela vida delas, na instituição a qual pertencemos, no caso, na instituição a qual o Senhor nos
quando nos lembramos com saudade destas pessoas, estamos convivendo com elas, não fisicamente, mas no mínimo psicologicamente e também de alma. Estas pessoas que não podemos mais olhar com os nossos olhos, perceber com os sentidos físicos do corpo, continuam na nossa vida. E quantas vezes nós não apenas agradecemos essas pessoas, mas algumas precisam do nosso perdão. Precisa que nós perdoemos. Se há alguém no nosso coração com o qual nós temos algum conflito, procuremos entender e perdoar. Perdoar não é justificar, perdoar não é condenar nem absolver, é simplesmente esvaziar a memória de uma mágoa, a memória de um desentendimento ou qualquer outra contrariedade até mais grave. Deslocar, esvaziar essa memória de afetos destrutivos, como raiva, rancor, mágoas crônicas, sentimentos de vingança e assim por diante. Nós estaremos assim purificando o nosso coração, pois, como dizia William Shakespeare, raiva é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Então, cultivemos nos nossos corações sentimentos que nos constroem, sentimentos que nos fazem bem, como a gratidão que hoje vocês celebram, a gratidão que hoje vocês vivem em relação a esses funcionários falecidos. Que a paz e a felicidade sejam sempre cultivados no nosso coração, também em relação às pessoas do Brasil. E esta retribuição de paz que vem, esse cultivo de paz, com certeza nos fará muito bem e nos fará cada vez pessoas melhores. E existe um dado muito interessante, uma realidade vinculada à gratidão que é muito interessante. Quanto mais a gente é grato à vida, a Deus, pelo que de bom acontece na nossa existência, mais a gente vai perceber coisas boas, mais a gente vai perceber motivo para agradecer. Que nós jamais caiamos na ilusão do pessimista, que só vê ameaça, que só vê prejuízo, que muitas vezes, movido pela ansiedade, pela angústia, não percebe as coisas boas da vida. Estão sempre, digamos assim, em stand-by para o pior. Há pessoas que estão sempre em stand-by para o pior, esperando sempre o pior. O pior a nível do mundo, o pior a nível de nação, o pior a nível de trabalho, o pior a nível de família. Ora, isto também é ilusão. Não podemos ser alienados no pessimismo, nem alienados no otimismo. O mesmo Shakespeare, se não me engano, foi ele que falou isso. Numa navegação, num mar revolto, o pessimista diz: vamos afundar. O otimista diz: não vamos afundar. E o realista ajusta as velas. Nos tempos de Shakespeare, eram velas. Então, não vivamos o excesso de otimismo porque é ilusão, nem o excesso de pessimismo, pois também é ilusão, mas vivamos um realismo saudável. Não pensemos que o navio vai naufragar, nem que a caravela vai se salvar sem razões óbvias, ou melhor, sem razões lógicas, mas ajustemos as velas, como diz Shakespeare. Portanto, alimentar a gratidão, seja pelo que for de bom que acontece na nossa vida, faz bem para nós e abre os nossos olhos para as dádivas, para os dons de Deus na nossa vida e na nossa existência. E sobre as duas leituras bíblicas, na primeira leitura, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses,
recomenda que nós confiemos sempre em Deus e não façamos nenhum bem por competição ou vanglória, mas façamos o bem porque alegra o nosso coração e fazer o bem faz bem. E certa vez eu tinha escrito num jornal por um cronista aqui do Rio de Janeiro, ele falando sobre como é bom fazer o bem, como é bom ser bom. E ele terminou seu artigo, concluiu a sua reflexão dizendo: se o malandro soubesse como é bom ser bom, seria bom só de não lembrar. Achei isso fantástico. Uma linguagem bem carioca, bonita e com mensagem verdadeira. Como é bom ser bom, como é bom fazer o bem. E Jesus no Evangelho nos chama a isso: fazer o bem porque é bom ser bom, fazer o bem porque faz bem fazer o bem. Por isso que ele disse: não faça o bem só para quem pode retribuir a você. Faça o bem a quem não pode retribuir, porque assim receberás a recompensa na ressurreição de Jesus. Então, amigos e amigas aqui do BNDES, como é bom ser bom. Agradeçamos sempre pelas pessoas boas que nos fizeram bem e façamos o bem sempre como Deus o faz. A todos aqueles que precisam, independente até dos seus merecimentos, mas façamos bem porque é bom ser bom. Prossigamos a oração. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Senhor, aceitai benigno a oblação que vos oferecemos em favor de vossos filhos e filhas falecidos e de todos os que adormeceram em Cristo, para que, libertos dos laços da morte por este incomparável sacrifício, mereçam eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração tem alegria. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Um por todos,
Ele aceitou morrer na cruz para nos livrar a todos da morte. Entregou de boa vontade sua vida para que todos pudéssemos viver eternamente para vós. Por isso, unidos aos anjos, vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso bispo Orani, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E nessa missa vos pedimos de maneira especial os falecidos do BNDES e FAPES. E de todos os que partiram desta vida, cujos nomes estão aqui sobre vosso altar. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos na feliz esperança a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos fortaleça no nosso dia a dia e nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação nos divinos mistérios sirva para a nossa salvação e obtenha o perdão para os vossos servos, pelos quais imploramos a vossa clemência. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem agora sentar-se. É difícil para mim falar aqui, porque eu não tenho como não me emocionar. Lembrar do Wilson, lembrar dos colegas. Nós chegamos numa idade em que, infelizmente, todo mês, nós temos que chorar alguém. E como transmitir isso? Vindo para cá, eu não tirava da cabeça Santo Agostinho, porque nós provamos que vivemos em tempos de barbárie, mas ele também vivia um bispo de uma paróquia no norte da África, num subúrbio do Império Romano, tempos sem leis, sem paz. E ele foi um gênio tão absoluto que ele consegue, na sua fala, juntar a experiência da filosofia grega com a história do Cristo. Ele nos mostra de uma forma muito clara que a verdadeira luta aí fora é na nossa alma, é na nossa vontade, é no nosso amor. Depende de nós, de cada um de nós, não deixarmos que a barbárie impere lá fora e no nosso coração. Isso é tão extraordinário, tão belo, que eu não tenho como deixar de comentar que, desde garoto, eu sempre achei que a palavra de Cristo era a coisa mais revolucionária que havia. Nada é tão poderoso como a mensagem que a gente escuta na oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Eu tive dúvidas se eu vim fazer a comunhão, porque eu peguei, tive raiva, eu tive muita raiva de pessoas, de coisas que aconteceram. E como disse o nosso sacerdote, esse veneno é do meio e ele me faz mal. Eu não posso deixar também de lembrar da oração da Virgem Maria, que também sempre me deixa envolvido. Quando termina a oração, para que ela nos interceda por nós, agora e na hora da nossa morte. Nós que temos essa idade, já vemos a morte se aproximar. É inevitável. É algo que nós vamos ter que viver. Os primeiros cristãos acreditavam que a vida do Cristo ia ser durante o período de vida deles. A morte, de certa forma, virá durante o nosso período de vida.
Então, disse muito bem o nosso sacerdote, por que gastar a nossa energia, o nosso tempo com raiva, com ódio, se tudo que nós queremos é a paz, é o amor? Eu não posso deixar de me emocionar lembrando os colegas que já fizeram essa passagem para esse outro mundo que Santo Agostinho nos mostrou com tanta clareza, que já era vista desde a antiguidade. E esse é o momento em que a gente agradece ao Cristo por essa mensagem, nesse mundo de barbárie que ainda nos dá consolação, que nós logo estaremos com eles, com o Senhor. Nosso amigo mencionou Santo Agostinho, quero agradecer, baseado em Santo Agostinho, o canto de vocês. Santo Agostinho disse: quem canta, reza 2 vezes. Porque sempre com o coração, intelecto, reza 2 vezes. E nosso amigo lembrou uma coisa, salientou uma coisa muito importante sobre a questão das emoções que cultivamos no nosso coração. Um navio, um barco, não afunda por causa da água que está fora dele, afunda por causa da água que está dentro dele. Por mais que seja a barbárie que existe fora de nós, não permitamos que essa barbárie invada a nossa alma, o nosso coração, porque aí a gente afunda. Distinguamos a barbárie que está fora de nós, vamos combatê-la. Mas não deixemos que essa barbárie tome conta do nosso coração, porque podemos naufragar nela. E às vezes é isso que acontece. Como diz Jesus, por causa da iniquidade crescente, o amor de muitos esfriará. Não nos deixemos afundar pelas barbáries que a humanidade sempre produziu, inclusive nos tempos de Santo Agostinho. Queda do Império Romano, muitas barbáries, e o nome vem justamente disso, barbáries de bárbaros. Eram muito cruéis, muito primitivos na força, na destruição de pessoas, né? Então, de fato, a gente fazer essa distinção. O mundo nos apresenta cada vez mais dificuldades, sim. Cada vez mais razões para que possamos até nos revoltar, sim. Mas distingamos, que o nosso coração saiba conviver com isso, mas não viver disso. É muito diferente. Lidar com isso, conviver com isso, mas não viver disso. E nem nos deixarmos contaminar por isso. De todas as séries de Star Wars, todas as séries, não, de todos os filmes, de todos os episódios de Star Wars, há uma cena que me impressionou profundamente. O embate entre o Lord Vader, né? Assim se diz, né? O Vader, como é que chama? Eu sempre pensei na pronúncia alemã. O Lord Vader, o Lord Vader, com o Luke Skywalker. Se confrontaram naquelas espadas de laser luminosas. E Vader, o Vader, ele perde. Luke Skywalker foi mais habilidoso com a espada. Então ele fala para Luke Skywalker, que era filho dele, fala: mata-me, assim você se iguala a mim. Mata-me, assim você se iguala a mim. E então Luke Skywalker, o nome é muito bonito, né? É navegante do céu, Skywalker, andante do céu, caminhante do céu. Não mata. Até se deixaria morrer como Jesus se deixou na cruz, mas não entrou no jogo de Lord Vader. Ora, outro filme também chamado, também antigo, Blade Runner, quando o androide, a ponto de morrer por um humano que queria matá-lo, que estava na iminência de matá-lo,
Ele diz: você pode me matar, mas você jamais terá as experiências que eu tive com os meus olhares de raio-x, as maravilhas do universo. Então ele começa de infravermelho, ultravioleta, essas coisas do espaço. Ele começa a informar ao seu iminente algoz que ele pode matá-lo, mas as vivências que ele teve, das maravilhas que ele viu, não morrerão. Estarão sempre com ele, como estão conosco. Então, de fato, a água que faz a embarcação afundar não é que está fora dele, é a que entra nele. Então saibamos distinguir, como diziam os portugueses, ágios de lugares. A violência que está fora de nós, vamos enfrentá-la para diminuí-la sempre, sem nunca permitir que essa violência nos inunde por dentro e nos faça naufragar nela própria. Que Deus nos ajude. Sejamos sempre pessoas gratas e pessoas sábias para enfrentar os desafios da existência. Eu vou pôr uma Bíblia, Yuri. É só um aviso breve. No próximo dia 16 de novembro, nós celebramos o Dia Mundial dos Pobres. Isso já é estipulado pelo falecido Papa Francisco. Nós, novamente aqui no convento, estaremos celebrando este Dia Mundial dos Pobres com o almoço que sempre fazemos para os irmãos e irmãs em situação de rua e de vulnerabilidade social. Então, aqueles que quiserem nos ajudar com o almoço, você pode adquirir o convite solidário ali na portaria. O que é o convite solidário? Você dá um valor referente ao convite, que é de R$30, e esse convite é revertido para o irmão e irmã em situação de rua. Então, quem quiser ajudar, pode adquirir, fazer a sua doação ali na nossa portaria, se está ajudando com o nosso almoço. Bênção final. Vocês estão aqui para receber esta bênção também, que receberam esta bênção. Mas o coração de vocês está cheio de gente, parentes, amigos e até mesmo desafetos. Nesse momento, vamos fazendo silêncio e traga esta bênção, essas pessoas que você ama. Traga também essas pessoas com as quais tem dificuldade, para que todos sejam abençoados, vocês e estas pessoas que habitam os seus corações, e assim a luz de Deus clareie, beneficie, guia todos vocês. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volte sua face para vós e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor volva seu olhar para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor vos abençoe, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma ótima tarde e uma ótima sequência de semana. Vamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe.